Atlético eliminado, Anápolis finalista do Goianão 2025. Kleber Ferreira, o que aconteceu no estádio Jonas Duarte e qual o tamanho do prejuízo, qual o tamanho dessa tragédia para a temporada 2025 do Atlético, mestre? Um jogaço. Thiago, aconteceu um jogaço sem dúvida nenhuma. Jogo de 5 gols, nós vimos uma grande semifinal aqui no estádio Jonas Duarte hoje. O Atlético perdeu, primeiro pelo vigor do Anápolis. O Anápolis não aceitou em momento nenhum o futebol impositivo que o Atlético tentou e até ele conseguiu no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o técnico anapolino reagiu e o Anápolis acabou não aceitando. E o Atlético se embaraçou em alguns erros. É bem verdade que o Tencate está chegando, mas as alterações dele foram mal pensadas, a leitura de jogo dele não foi boa. Ele, num dado momento, primeiro, ele perdeu o William Potker, que saiu contundido. O jogador recebeu uma entrada muito dura do jogador do Anápolis. Aliás, isso é um outro assunto, a gente fala de arbitragem depois. Mas sobre essa questão, o William Potker sai contundido. E aí, para o segundo tempo, o Atlético perdeu a força ofensiva, porque a força ofensiva do Atlético é o William Potker. O Caio Dantas não ataca uma bola. Se a bola chega nele, ele sabe o que fazer com ela, mas ela tem que chegar nele, no pezinho, na cabecinha, direitinho. Ele correr atrás dela, as coisas não funcionam. E aí o Atlético perde o vigor ofensivo. Ele colocou o Alejo no lugar do William Potker. Até aí, tudo bem, nenhum problema. Mas ele perdeu muito com a saída do William Potker. O time perdeu a capacidade de articulação e a bola não chegava lá no ataque. Ele tem no banco de reservas um jogador organizador de jogada, que é o Arauz. Todos nós pensamos, vai colocar o Arauz em campo. Não colocou. Ele tirou o William Maranhão e colocou um outro centroavante, o Sandro Lima. Se a bola não estava chegando no pezinho, na cabecinha do Caio Dantas, não iria chegar para o Sandro Lima também. Não tinha quem passasse a bola. Ele manteve a estrutura e depois ele fez uma outra alteração. Ele tirou o Shaidon para colocar o Cauã, que é um segundo volante que não tem a capacidade de fazer a bola chegar na área. A bola continuou não chegando na área. Aí o Atlético virou uma bagunça generalizada. O esquema tático sumiu, desapareceu, era cada um correndo atrás da bola à sua maneira, bola para frente, chutão, e assim não sai gol. E ele ainda fez uma outra alteração, e ele errou demais nessa alteração. Ele demorou demais a tirar o Marcelinho, que não teve bem no jogo. Nós acreditávamos que ele ficasse nos vestiários no intervalo. Ele demorou. Quando ele tirou o Marcelinho, aos 47 do segundo tempo, já nos acréscimos, colocou o Federico, o time ganhou pelo menos condução de bola, mas continuou bagunçado. E ali pelos 42, quando o Rodrigo chamou, na minha opinião, eu disse, olha, não vai mudar. Desorganizado assim, o Atlético não faz gol e o Anápolis está satisfeito com 3-2, que o leva à final. O Anápolis foi melhor, o Anápolis teve melhor leitura de jogo e por isso o Atlético está fora da final. Meus amigos, 7h14 agora, 7h14 em Goiânia, 3 para o time do Anápolis, 2 para o Atlético, sem dúvida alguma, um dos melhores jogos da temporada no futebol goiano. Os melhores não, o melhor jogo para mim, jogo espetacular. O Anápolis saiu na frente com o Ariel, o time do Atlético empatou com o gol que está aparecendo aí na sua tela com o Potker, depois virou com o Pedro Henrique aos 27 da primeira etapa de cabeça, Igor Cássio cobrando o pênalti com categoria aos 2 minutos da segunda etapa, empatou a partida e o Fábio fez um golaço aos 15 minutos do segundo tempo, 3 para o Anápolis, 2 para o time do Atlético. Neladeira, 7h14 ao vivo do Jonas Duarte, cidade de Anápolis em festa, em êxtase, pela 4ª vez da história o Anápolis chega à decisão do Campeonato Goiano. Agora a gente tem que analisar aqui o que aconteceu com o Atlético. Parabéns ao Anápolis, parabéns à torcida, parabéns à cidade maravilhosa. O Anápolis merecidamente vai para a decisão. E o Atlético criou-se uma expectativa muito grande do tetracampeonato inédito, o time foi montado para isso, muitos problemas, demissão do Guanais, eliminação no meio da semana e agora essa derrota histórica para a equipe do Galo. Qual a análise da temporada 2025 até o momento para a equipe do Atlético e por que o Dragão do Brasil não chega à decisão do Campeonato Goiano, está sendo eliminado por uma equipe da Série C do Campeonato Brasileiro, Neizinho? Mas que foi uma equipe mais competitiva, uma equipe que criou mais oportunidades, que entrou em campo motivado, né, jogando dentro da sua casa, não poderia ser diferente, mesmo depois que sofreu o revés, tomou 2-1, continuou indo para cima no segundo tempo, mas tem uma coisa que me chama a atenção em relação ao Atlético. Vamos falar do Atlético.
O Atlético, eu vejo um equívoco, né, do presidente do Atlético, quando ele traz o Rafael Guanais. Vamos começar lá atrás. Mas ele já foi embora. Já foi, mas não vamos falar. Ele trouxe um treinador que não tem perfil do Atlético. Não é um treinador ainda pronto para dirigir uma equipe que tem metas em 2025. 2 delas já foram embora. O Campeonato Goiano foi embora hoje, não tem nada a ver com o Guanais, mas o início do Campeonato Goiano já se mostrava uma fragilidade no comando técnico. Depois saiu o Guanais, aí ele me coloca o Anderson Gomes, que é o auxiliar interino, que faz parte da comissão permanente do Atlético, que também não contribuiu absolutamente em nada e foi eliminado no comando do senhor Anderson Gomes na Copa do Brasil. Olha que prejuízo que tomou o time do Atlético. Exatamente por quê? Porque estava sem treinador. Obviamente que tinha figura, mas não tinha aquele treinador com experiência, com capacidade para alimentar esse elenco do Atlético para extrair alguma coisa. Então, quando você não tem no comando técnico, um comando técnico à altura do clube, à altura dos jogadores, dá um enfraquecimento muito grande, porque não tem cobrança. Então, por isso, eu vi o Atlético enfraquecendo a cada jogo, conseguiu empatar ainda com o Anápolis naquele 2-2, e olha que já poderia ter sido eliminado naquela primeira partida, hein, em relação ao placar. O próprio presidente Adson Batista deixou muito claro que poderia ter tomado de 4 naquele jogo. Então, o Atlético fez essa mexida em cima da hora, trazendo o Cláudio Tencati. Gente, não faz milagre. Futebol não tem milagre. Futebol tem treinamento, tem trabalho, tem um conhecimento. Por que você leva muito tempo para entrosar a equipe para ganhar o conjunto? Exatamente para ter tempo, para repetições. E não tem como você trazer um treinador. Por mais que a gente fale, o treinador chegou, vai dar uma moral, vai dar uma incentivada. Até aconteceu isso aí, porque não foi um time apático. Mas eu acredito que o Atlético já foi eliminado na Copa do Brasil e foi eliminado hoje no Campeonato Goiano por erros próprios, erros cometidos pela direção do clube. Meus amigos, 7h18 agora, Dragão eliminado fora do Campeonato Goiano, e a tragédia pode se complicar ainda mais. Atenção, se o time do Goiás passar amanhã para a decisão do Campeonato Goiano, o Atlético estará fora da Copa do Brasil pelo Goianão. Ele terá apenas mais uma possibilidade de jogar a competição nacional na próxima temporada, que será sendo campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Olhem só, né, o nível, o tamanho do prejuízo depois dessa eliminação para a equipe do Anápolis. Então, amanhã, mais do que nunca, o Atlético é Vila, sim, desde criancinha. Porque aí o Vila Nova passando, o Vila Nova chegando à final, Anápolis e Vila, os 2 finalistas, iriam para a Copa do Brasil, e o terceiro time com melhor campanha seria o time do Atlético, e o Goiás ficaria de fora da competição nacional. Ou seja, foi um prejuízo gigantesco. Jean Lopes, 7h19, a gente está tentando aqui entender o motivo da tragédia. Foi uma tragédia. O Atlético, em menos de 4 dias, ele sofre a segunda derrota para uma equipe da Série C, uma equipe de Série C de Campeonato Nacional. Para o Retrô, eliminação nos pênaltis, uma equipe da Série C. E hoje, derrota no tempo normal, 3 para o time do Anápolis, 2 para a equipe do Atlético. O Dragão também dando adeus ao senhor do tetracampeonato goiano. Por que o Atlético está se despedindo de forma tão precoce do Goianão 2025, que tinha tudo para ser o maior Goianão da história para a equipe atleticana, que pela primeira vez poderia levantar o tetracampeonato? O que aconteceu, Jean Lopes? O grande mandatário do Atlético, que tanto acerta, que todos nós elogiamos pelas suas contratações, pelos seus atos, pela sua coragem de mexer nas horas certas, dessa vez ele errou. Estou me referindo, claro, ao Adson Batista. Veja bem, Thiago, o Atlético fez 15 jogos pelo Campeonato Goiano. 11 na primeira fase, 2 nas quartas de final e 2 nas semifinais contra o Anápolis. Ou seja, 15 partidas, 3 treinadores, média, 5 jogos para cada treinador. Qual que é o time que encaixa dessa forma? Qual que é o time que funciona
com a cada 5 partidas um treinador novo, né? Em média, né? Obviamente que não foi os números redondos. E aí o Tencate chega numa quinta-feira, sei lá, 6 horas da tarde, 4 horas da tarde, e no dia seguinte tem um treinamento só e tem que salvar a lavoura. Era impossível isso acontecer depois de uma temporada que começou e transcorreu com muitos erros pelo lado do Atlético. O Atlético, inclusive, oscilou muito durante toda a competição, como oscilou na partida de hoje, onde fez um bom primeiro tempo e um segundo tempo abaixo de qualquer crítica. O segundo tempo do Atlético foi horroroso. E a gente não pode, eu mesmo falei, depois que o Potker saiu, o Atlético morreu. Um time não pode morrer por causa da saída de um único jogador, né? Um time de futebol é um coletivo. É claro que perde uma referência, mas tem que haver outras formas de fazer o time funcionar. E o Tencate não conhece o elenco, não treinou com esse elenco, chegou última hora. O nosso Adson, que acerta muito mais do que erra, a gente vive elogiando, né? Faz um trabalho ao longo do tempo excepcional no Atlético. Esse ano não foi bem. Ele não foi bem no time da saída do Guanais. Ele não foi bem na efetivação do Anderson Gomes. Efetivação não, em colocar ele no cargo, né? Porque ele foi interino o tempo todo, não chegou a ser efetivo, mas colocar ele para treinar o Atlético tantos jogos. Ele não foi bem no time da chegada do Tencate. E assustem, as melhores partidas que o Atlético fez nessa temporada foi sob a direção do Guanais, que é tão criticado por todo mundo. O Atlético fez belas partidas contra Goiás, contra Anápolis, contra Iumas, todas elas sob o comando do Guanais. Com o Anderson Gomes não fez sequer uma boa partida, jogou todas, e agora com o Tencate fez até um primeiro tempo satisfatório. O Atlético tem que rever a sua forma de trabalhar a partir de agora, tem que aparar estas. Alguns jogadores eu penso que devem sair do elenco, né? Jogadores que não renderam. O Alex Vinícius fez 2 partidas trágicas contra o Anápolis. E outra coisa, a defesa do Atlético não é só o Alex, não, ela é toda frágil. O setor de zaga, né? Não me refiro aos laterais, mas os 2 zagueiros ali não dão conta de uma Série B, não. O Atlético tem que reforçar imediatamente esse setor. Isso aí é urgente. E o Adson tem que rever os seus conceitos nessa troca intempestiva de treinador a qualquer momento. O time joga mal e troca o treinador. O time joga mal novamente e troca o treinador novamente. Não pode ser assim. Muitas vezes o erro não é do treinador. Muitas vezes o erro é de como o elenco está sendo gerido e de como o elenco está sendo disciplinado para poder dar os resultados que dele se exige. O Atlético tem elenco, tem time para jogar muito mais bola que jogou até aqui na temporada 2025, Thiago.